O sol escaldante queimava a terra árida de um pequeno vilarejo do oeste. O vento seco levantava nuvens de poeira enquanto as portas dos saluns balançavam suavemente ao sabor da brisa, produzindo um som monótono e constante. Não havia um som além do vento, como se o vilarejo estivesse aguardando algo, ou alguém. Jake Morgan, um homem de olhar duro e sombrio, cruzava o vilarejo montado em seu cavalo. Suas botas empoeiradas, o casaco de couro surrado e o chapéu de aba larga projetavam a imagem de alguém que já havia visto o inferno e retornado. Seu olhar penetrante percorria as ruas desertas, observando cada esquina, cada janela semicerrada. Ele sabia que ali, naquele vilarejo, encontraria Frank Dawson, o homem que jurou caçar até o último suspiro. Jake desmontou do cavalo com um movimento lento e deliberado, amarrando as rédeas ao poste de madeira em frente ao salão. O som de suas esporas ecoou quando seus pés tocaram o chão duro e ressecado. Ele olhou ao redor, percebendo a ausência de vida nas ruas. Todos se escondiam. Sabiam que, quando Jake Morgan aparecia, a morte não estava longe. Ele empurrou as portas do salão, que rangeram em protesto. O interior estava escuro e abafado, e poucos homens se atreviam a olhar em sua direção. Jake caminhou até o balcão com passos pesados, sua presença carregada de uma tensão quase palpável. O que vai ser hoje, Morgan? Informação. Onde está Frank Dawson? O silêncio se instaurou no salão. Todos sabiam quem era Frank Dawson. Um bandido cruel e implacável, com uma longa lista de crimes. Jake Morgan e Dawson tinham um passado sangrento, mas ninguém ousava falar sobre ele. O bartender hesitou, olhando ao redor como se procurasse uma saída. Finalmente sussurrou. Está na velha cabana, fora da cidade. Mas você sabe que ele tem homens com ele, não sabe? Jake olhou fixamente para o bartender por um momento, depois deu uma risada seca, carregada de desdém. Homens não fazem diferença quando a bala é certa. Ele deixou o salão, o som das esporas ecoando novamente no ambiente empoeirado. A tensão na cidade era palpável. Jake montou em seu cavalo e cavalgou em direção à cabana, suas mãos firmes, mas relaxadas, sobre o coldre de seu revólver. Ele já havia enfrentado homens mais perigosos antes. Frank Dawson era apenas o próximo na lista. A cabana surgiu à distância, velha e desmoronada, aninhada entre algumas árvores secas. Jake parou o cavalo a uma distância segura e desmontou, movendo-se com o cuidado e a precisão de um caçador. Sabia que homens como Dawson sempre mantinham guarda, sempre esperavam um ataque, mas Jake não era qualquer um. Ele era uma lenda, um homem marcado pelo destino e pelo sangue. Aproximando-se furtivamente, Jake viu dois homens armados patrulhando o lado de fora da cabana. Ele empurrou a porta com o cano do revólver e ela se abriu com um rangido. Dentro da cabana, o cheiro de suor e fumaça enchia o ar. Frank Dawson estava sentado à mesa, mexendo preguiçosamente em um baralho de cartas. Sabia que você viria, Morgan. Sempre soube. Jake não disse uma palavra, apenas manteve o revólver firme, os olhos fixos em Frank. O bandido levantou-se lentamente, sua expressão cheia de arrogância. Ele era um homem grande e forte, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas e traições. Você acha que é diferente dos outros? Acha que pode me parar? Não vim para falar, Dawson, vim para terminar. O silêncio que se seguiu foi como uma corda esticada ao máximo. Frank Dawson deu um passo à frente, a mão prestes a alcançar seu revólver. Jake, sem hesitar, sacou sua arma com uma rapidez sobre-humana e disparou. O som do tiro ecoou pelas montanhas, rompendo o silêncio de uma vez por todas. Frank cambaleou para trás, uma expressão de choque em seu rosto. Ele caiu de joelhos, o sangue se espalhando pela camisa. Olhou para Jake, incrédulo, enquanto sua vida se esvaía. Você, maldito... Jake se aproximou lentamente,
observando enquanto Frank Dawson dava seu último suspiro. Ficou ali em silêncio por um momento, como se refletisse sobre todas as mortes que o trouxeram até aquele ponto. Finalmente, guardou seu revólver e virou-se, saindo da cabana. O sol já estava baixo no horizonte e a noite começava a cair sobre o deserto. Ele montou em seu cavalo e, sem olhar para trás, cavalgou em direção ao horizonte, desaparecendo na vastidão do oeste, deixando para trás mais um nome riscado de sua lista. O vilarejo, antes congelado pelo medo, começava a despertar. O vento ainda soprava e as pessoas saíam de suas casas, sabendo que o ciclo de violência havia terminado, pelo menos por enquanto. Jake Morgan não era um herói. Ele era apenas um homem com uma missão, e seu caminho ainda estava longe de acabar. O silêncio retomou seu lugar no oeste, e o nome de Jake Morgan seria lembrado como mais um dos homens que, embora cheio de cicatrizes e fantasmas, fazia o que era necessário em uma terra sem lei.